Saudações a todas e a todos do nosso ecossistema, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Ecoteologia Decolonial. Esse é o nosso espaço de aprendizado, troca, de refletir sobre a nossa fé e a relação dela com a criação, com a natureza. No vídeo passado, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre o porquê que eu falo em ecoteologia. Explicamos um pouco sobre a minha trajetória até aqui enquanto ecoteólogo e porque eu uso esse termo, ecoteologia. No vídeo de hoje a gente vai dar início. A gente vai dar início a uma série de vídeos, uma série de estudos, onde a gente vai falar sobre o que da ecoteologia. É uma série de seis vídeos, onde a gente vai falar sobre as bases lançadas para a ecoteologia. Tranquilo assim? Essas bases são lançadas pelo teólogo católico Afonso Murad e a gente vai falar baseado nos escritos desse autor, ok? Vamos nessa então para o vídeo? Bem, como eu tinha falado, começamos hoje uma série de estudos. Uma das funções desse canal é fazer alguns estudos, reflexões, como a gente já sabe, e essa série ela vai trazer sobre o que da ecoteologia. Está baseado no texto do Dr. Murad, Dr. Afonso Murad, que é um teólogo católico que muito me inspira. Esse artigo que a gente vai se basear para essa série de estudos, ele se chama O Núcleo da Ecoteologia e a Unidade da Experiência Salvífica, ok? Nessa série vamos abordar a relação entre os 5 pilares da ecoteologia lançados pelo Dr. Murad. Como eu falei, são 6 episódios, esse é o primeiro, onde a gente faz a introdução, e depois vem mais 5, onde a gente vai falar sobre essas bases, sendo elas criação, graça e pecado, encarnação, redenção e consumação. Tranquilo? Esses serão os 5 próximos capítulos dessa nossa série e eu espero contar com você nesse processo aí de refletir juntos, para que eu também possa aprender com as contribuições que vocês possam nos dar, e aí a gente vai caminhando em direção de crescermos até a estatura, como diz a Bíblia, até a estatura de varão e varoa, perfeitos e perfeitas. Tranquilo? Cada base dessas vai ser um capítulo da nossa série e a gente vai refletir sobre esse tema aí durante mais ou menos uma semana, um mês, 4 semanas e mais uma, Então vai ser um mês e um pouquinho, um mês e uma semana a gente vai estar trabalhando esse processo de refletir sobre a ecoteologia, olhando para o plano salvífico de Deus, que inclui toda a criação, não somente o ser humano. Então, a gente pode refletir aí sobre o que o Dr. Murad ele nos traz. Ele nos apresenta uma questão muito interessante nesse artigo, com relação à caminhada da igreja em sua missão. Na verdade, a missão da igreja é atuar na missão que é de Deus, E a missão que é de Deus é de reconciliar consigo todas as coisas em Cristo Jesus, como diz 2 Coríntios capítulo 5. Então, refletindo sobre essa caminhada da igreja, na missão dela, que é contribuir com a missão que é de Deus, a gente olha para a reflexão que Murad faz ali em parceria com Bultmann, Bultmann é um dos grandes autores que começa a tratar mais profundamente a relação da nossa fé com o meio ambiente, como tantos outros assuntos que ele trata. E aí Murad vai olhar para os escritos de Bultmann e fazer algumas reflexões. Uma primeira provocação que eu diria, e ela é extremamente decolonial, a respeito da ecotologia, porque a ecoteologia ela é decolonial, é quando Murad ele nos traz na fala dele lá no artigo, um trecho que eu queria destacar para ler para vocês aqui hoje, a gente pensar essa introdução da nossa série a partir dele, tá? Então, Murad fala assim: a teologia latino-americana da libertação é legítima expressão da teologia contemporânea em diálogo com o mundo, numa relação dialética de continuidade e ruptura. Ela assume e transforma
o que recebeu da teologia europeia. Tem vários elementos em comum com essa última. Centra a sua reflexão em Jesus e no reino de Deus. Considera a unidade da relação entre graça divina e ação humana, respeitando a prioridade da iniciativa divina. Acolhe a tensão escatológica como motivadora do compromisso histórico. Fundamenta-se na visão da Igreja como povo de Deus em marcha na história. Cultiva a leitura comunitária da Sagrada Escritura como alma de toda a teologia e pastoral. E acrescenta alguns elementos originais. O grito dos pobres como grande apelo de Deus à conversão. A dimensão estrutural e social da graça e do pecado. A prioridade prática das ações sobre a reflexão teórica. A espiritualidade encarnada na diversidade étnica, cultural e social do nosso povo. Então Murad faz uma construção bem interessante. É interessante primeiro dizer, inclusive, que ele começa a falar na teologia da libertação latino-americana para assim ir para a ecoteologia. Né? Eu, de minha parte, já diria que a reflexão sobre uma teologia da libertação latino-americana, ela traz muito de assinatura essencial da ecoteologia. Porque se a gente for pensar numa teologia da libertação latino-americana, como eu falei, a gente vai pensar em Boff, com a sua teologia teoantropocósmica, e a gente vai lembrar de algumas outras coisas que começam com esses termos aqui na América Latina, ou, melhor dizendo, na Afro-Ameríndia. A gente vai falar sobre isso já já. Que é o bem viver. Né? Então, Murad ele faz esse texto do artigo, de onde eu tiro esse trecho, e ele vai nos introduzir ao pensamento a partir de uma teologia latino-americana. Nesse processo, o nosso primeiro episódio da série é necessário lançar algumas compreensões sobre alguns tópicos do trecho que Murad fala. Mas antes disso, é prioritário afirmarmos sobre decolonialidade, pelo fato desse conceito ser fundante para o nosso canal. Então, decolonialidade vai ser o pensamento e expressões de povos que foram subalternizados, segundo a escritora Spivak, ou foram desumanizados, segundo o escritor Frantz Fanon, com o advento da colonização. Logo, quando eu falo sobre uma teologia latino-americana, ou como traremos e passaremos a conduzir esse termo a partir de agora, como uma teologia afro-ameríndia, isso é uma palavra de Dom Sebastião Gameleira, que já é uma palavra cunhada para que a gente comece a abrir mão das imposições da colonização. Então, a partir de hoje, no lugar de latino-americano ou América Latina, eu vou me esforçar, porque isso é um processo também de educação para mim, a usar o termo afro-ameríndia ou afro-ameríndio, porque aqui nesse termo a gente usa e dá valor aos povos que foram oprimidos e subalternizados para que essa região pudesse ser o que ela é hoje. E aí entenda-se os povos africanos que foram sequestrados para cá e os povos originários que foram oprimidos, escravizados e chacinados aqui. Mas sem abrir mão, obviamente, de outros povos europeus que também tiveram sua contribuição na construção desse continente. Então, voltando a falar, a decolonialidade ou um pensamento decolonial, ele nasce a partir de povos subalternizados ou povos desumanizados, que foram alvejados pelo processo da colonização. Esses povos, eles têm arte, intelectualidade, espiritualidade para contribuir para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento do ponto de vista teológico, ecoteológico, principalmente do ponto de vista de relação com o meio ambiente. Então, quando eu começo a falar sobre algo afro-ameríndio,
eu já começo a marcar um pensamento decolonial, que prima pelo pensamento construído a partir das experiências e pelos povos contracolonizadores. É um outro termo que eu trago a partir de um outro autor, que é o piauiense Nego Bispo, mestre dos saberes, nordestino e quilombola. Ele vem trazer que a gente não pode fazer uma reflexão de colonizadores e colonizados. Não, a gente tem que fazer uma reflexão de colonizadores e contra-colonizadores. Porque aqueles que sofreram com o processo da colonização, eles não são a partir do colonizador, eles são porque são. E aí o colonizador ele vem trazer essa opressão e o contra-colonizador vai resistir a essa opressão. É a partir daí que a gente começa a observar as resistências e a existência dos povos tradicionais e os povos originários, que a gente vai falar em outros vídeos aqui no nosso canal. E aí a gente continua usando esses termos a partir daqui. Afro-ameríndia ou afro-ameríndios, tudo relacionado a essa parte do sul do continente, e povos contra-colonizadores, quando nós estivermos falando sobre os povos tradicionais e os povos originários, a saber, povos quilombolas e os ditos indígenas, que não são um povo só, mas são diversas nações, diversos povos dentro de um mesmo continente. Tem muita coisa para a gente conversar. Que Deus ele enche a tua vida de graça com a brisa de Ruá que vem dos mares, do leito dos rios, das matas, dos campos, que de tão simples faz os pássaros voarem e as flores perfumarem. Que Deus te bendiga.